Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje iniciaremos a resolução de questões de direitos de nacionalidade para o concurso nacional unificado. Esta temática está dentro do bloco de noções de direito e mais precisamente do direito constitucional. Trataremos do artigo 12 e artigo 13 da Constituição. Traremos algumas questões da banca Sesgran-Hill, porém, como não temos tantas alternativas desta organizadora, precisaremos recorrer a outras bancas também, ok? Então, bora que bora. Se você puder deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho, eu agradeço demais. E sempre lembrando que a aula teórica deste conteúdo já está disponível aos membros do canal. Portanto, eu estendo o convite para que você se torne membro do nosso canal por R$ 4,99 por mês, tendo acesso assim a vídeos exclusivos. Bom, vamos lá, pessoal. Falamos demais, direto e reto agora para a questão. Primeiro item, banca VUNESP. Bora lá. Aquele nascido na República Federativa do Brasil, mas de pais estrangeiros que não estejam a serviço do seu país, é considerado pela Constituição brasileira como: letra A, estrangeiro; letra B, brasileiro naturalizado; letra C, brasileiro nato; letra D, brasileiro naturalizado, se o país dos seus genitores tiver acordo de reciprocidade; e letra E, apátrida. Pessoal, 5 segundinhos, pausem o vídeo e voltamos na sequência com uma rápida revisão e posteriormente com gabarito. Então, 5 segundos. Vamos lá, pessoal. Como ponto de partida, estamos na temática nacionalidade. Artigo 12 e artigo 13 da Constituição. Nacionalidade nada mais é do que um vínculo jurídico e político que vai ligar este carinha aqui, ó, liga um indivíduo a determinado estado. Então, estamos falando de um vínculo jurídico-político que liga o indivíduo a um determinado estado. Este vínculo pode ser caracterizado de dois tipos. Podemos ter um vínculo originário, tá? Ou ainda um vínculo secundário ou derivado. No primeiro caso, estaremos diante dos brasileiros natos e no segundo, dos brasileiros naturalizados. Feita essa introdução, vamos falar deste vínculo aqui, ó, vínculo originário. Bom, pessoal, do vínculo originário teremos os brasileiros natos. Então, a condição de brasileiro nato será adquirida com o nascimento. Então, poderemos considerar alguém como brasileiro nato olhando o seu nascimento. Então, terá nacionalidade originária, será um brasileiro nato, desde que tenha nascido em território brasileiro ou ainda tenha nascido no estrangeiro, mas o seu sangue, os seus genitores, pelo menos um deles, seja brasileiro. Portanto, esta é a ideia por aqui. Temos dois caminhos, dois critérios para que possamos adquirir a condição de brasileiro nato: pelo solo, os nascidos no Brasil, ou pelo sangue, os nascidos no estrangeiro, mas que pelo menos um dos seus pais, pai ou a sua mãe, ou ambos, tá? Mas pelo menos um deles seja considerado brasileiro. Vamos entender melhor esta situação. O artigo 12, inciso 1º da Constituição, nos diz que serão considerados brasileiros natos, portanto, nacionalidade originária, os nascidos no Brasil. Nasceu no Brasil, como regra geral, será considerado brasileiro nato. Este daqui é o critério do solo. Nasceu em nosso território, quase sempre será considerado brasileiro nato, tá? Agora, por que estamos falando quase sempre? Porque temos exceção, pessoal, e é uma exceção apenas.
Está aqui, ó. Excepcionalmente, então temos uma exceção, o camarada nascerá em solo brasileiro, mas não será considerado brasileiro nato. Para que essa exceção esteja contemplada, precisaremos preencher ao mesmo tempo, cumulativamente, 2 requisitos. Então, o camarada nasceu no Brasil, porém, os seus pais, percebam o plural, os seus pais. Precisamos aqui de pai mais a sua mãe. Os seus pais são estrangeiros. Mas isso não basta. Ainda será necessário que pelo menos um deles agora, esteja a serviço do seu país de origem. Preenchido estes 2 requisitos, mesmo que o camarada tenha nascido no Brasil, ele não será considerado brasileiro nato. Isso porque estamos diante da exceção. Vamos a alguns exemplos. Exemplo de número 1. Vamos colocar aqui, ó. Exemplo de número 1. A criança nasceu, então o nascimento ocorreu em solo brasileiro. Os pais da criança são estrangeiros e estão no país fazendo turismo. Criança nasceu no Brasil, pais estrangeiros, mas estão por aqui a turismo. Opa, não preenchemos os 2 requisitos da exceção. Sendo assim, esta criança será considerada brasileira nata. Isso porque os seus pais são estrangeiros. Beleza, preenchemos a primeira condição. Mas eles não estão a serviço do seu país de origem. Eles estão, na realidade, a turismo, ok? Então, não preenchemos as 2 condições da exceção e entramos na regra geral. Nasceu em solo brasileiro, mesmo que os pais sejam estrangeiros, consideraremos aquela criança como brasileira nata. Vamos para o nosso segundo exemplo. Novamente, o nascimento ocorreu no Brasil. Criança nascida no Brasil. O pai desta criança é argentino. Pai argentino. E a sua mãe é uruguaia. Nasceu no Uruguai. Então, os pais são estrangeiros. Vamos imaginar que o pai, este daqui, esteja a serviço dos Estados Unidos. Então, vamos lá. A criança nasceu em solo brasileiro. Como regra geral, será considerada brasileira nata. Mas vamos ver se preenchemos aqui a exceção, tá? Para desconsiderar a condição de brasileiro nato. Os pais são estrangeiros, então, primeira condição da exceção: pai argentino e mãe uruguaia. Primeiro requisito da exceção foi atendido. Vamos analisar o segundo. Pelo menos um deles, precisa estar a serviço do seu país de origem. Galera, cuidado, isso aqui é pegadinha. Olhem só, o pai é argentino e está a serviço dos Estados Unidos. Ele não está a serviço do seu país de origem. O seu país de origem é a Argentina. Com isso, a segunda condição da nossa exceção não foi preenchida. E esta criança, que nasceu no Brasil e é filha de estrangeiros, será considerada brasileira nata. Isso porque, mesmo os pais sendo estrangeiros, eles não estão a serviço do seu país de origem. E com isso, a exceção não está preenchida. Nacionalidade, portanto, brasileira nata. Vamos agora à questão. O carinha nasceu na República Federativa do Brasil. Então, nascimento no Brasil. Está aqui, ó, aquele nascido na República Federativa do Brasil, de pais estrangeiros. Então, ele nasceu no Brasil, como regra geral, será considerado brasileiro nato. Mas vamos ver se a exceção estará preenchida. Primeiro ponto: pais estrangeiros. Opa! Primeiro passo da exceção está preenchido. Seus pais são estrangeiros. Agora, para preencher as 2 condições da exceção, estes pais estrangeiros precisam estar a serviço do seu país de origem. Caso contrário, a criança será um brasileiro nato. Vamos lá. De pais estrangeiros, olhem aqui, ó, que não estejam a serviço do seu país de origem.
Então, estes pais estrangeiros não estão a serviço. Com isso, a exceção não foi configurada e temos aqui um brasileiro nato, mesmo sendo filho de pais estrangeiros. E isso porque, de acordo com o critério do solo, como regra geral, os nascidos no território brasileiro serão considerados brasileiros natos, mesmo que filhos de pais estrangeiros. Portanto, o gabarito letra C de casa. Avançando, pessoal, questão 2 agora. Ícaro, que tem pai brasileiro e mãe estrangeira, nasceu em outro país, no qual seu pai estava a serviço da República Federativa do Brasil. Nessa condição, conforme a Constituição Federal, é correto afirmar que Ícaro é considerado, letra A, brasileiro nato. Letra B, brasileiro naturalizado. Letra C, cidadão do país onde nasceu. E letra E, estrangeiro, mas pode obter a naturalização brasileira a qualquer tempo. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Falamos na questão anterior dos brasileiros natos ou da nacionalidade originária, que será adquirida com o nascimento. Este nascimento, então, a condição de brasileiro nato, pode ocorrer dos nascimentos ocorridos no Brasil, nasceu em solo brasileiro, critério do solo, ou ainda dos nascimentos que ocorreram no estrangeiro, critério do sangue, tá? A questão anterior falou deste ponto aqui, ó, de um nascimento ocorrido no Brasil. Vimos que, via de regra, os nascidos no Brasil, ainda que filhos de pais estrangeiros, serão considerados brasileiros natos, existindo apenas uma única exceção. Mas temos também a possibilidade de ser brasileiro nato nascendo no estrangeiro. E é justamente este ponto aqui, ó, do nosso mapa mental. Então vamos lá. Aqueles nascidos no exterior, no estrangeiro, desde que sejam filhos de pai ou de mãe brasileira, basta um aqui, seu pai ou sua mãe, tá? Desde que um dos seus genitores tenha sangue brasileiro, ele poderá ser considerado também brasileiro nato. E isso pode ocorrer através de 3 caminhos. Então, primeiro caminho para isso. Temos uma criança que nasceu no exterior, porém o seu pai é brasileiro ou a sua mãe é brasileira. E além disso, um dos dois, pai ou mãe que são brasileiros, estão a serviço da República Federativa do Brasil. Então vamos imaginar que o pai da criança esteja a serviço do Brasil. Então, por exemplo, ele está lá na Argentina, mas a serviço do Brasil, trabalhando no consulado da República Federativa do Brasil. Neste caso, mesmo a criança tendo nascido na Argentina, como seu pai é brasileiro e está a serviço do Brasil, a serviço da República Federativa do Brasil, esta criança que nasceu no exterior será considerada uma brasileira nata. Esta é a primeira situação. A segunda possibilidade, pessoal, é o registro, ou seja, a criança nasceu no exterior, é filha de pai brasileiro ou mãe brasileira e os seus pais providenciaram o registro numa repartição competente. Então, essa criança foi registrada numa repartição competente e é filha de pai ou mãe brasileira. Sendo assim, ela será considerada também brasileira nata, mesmo nascendo no exterior. Então, por exemplo, vamos imaginar que a criança nasceu na Argentina, seu pai é brasileiro e providenciou o registro da criança numa embaixada brasileira que está localizada no território argentino. Sendo assim, a criança será considerada brasileira nata, mesmo nascendo no exterior. E por fim, temos o nascimento ocorrido no exterior de uma criança que tem o seu pai brasileiro ou a sua mãe brasileira e posteriormente veio a residir no Brasil e após completar 18 anos optou
pela nacionalidade originária, ou seja, ele quer, neste caso específico, se tornar um brasileiro nato. E isso é possível, pessoal. Basta que essa criança, posteriormente, venha a residir no Brasil e opte pela nacionalidade originária assim que completar 18 anos. Portanto, estas são as 3 possibilidades de nacionalidade originária de ser um brasileiro nato, mesmo tendo nascido no exterior. Estamos diante do critério do sangue por aqui. Isso porque, percebam só, o seu pai precisa ser brasileiro, precisa ter o sangue dos nossos, ou ainda a sua mãe. Com isso, vamos à questão. O item está dizendo que Ícaro nasceu em outro país, ou seja, no exterior. Seu pai é brasileiro e sua mãe estrangeira. Vamos colocar aqui, ó. O Ícaro nasceu no estrangeiro. Tá? Nasceu em outro país. Seu pai é brasileiro e sua mãe estrangeira. Bom, como ele nasceu em outro país, não poderemos adotar este primeiro critério, o critério do solo, porque ele nasceu fora do nosso território. Precisaremos adotar este critério do sangue aqui, ó. Vamos lá. O Ícaro nasceu no exterior. Beleza. O seu pai é brasileiro e estava a serviço da República Federativa do Brasil. Bom, como o pai de Ícaro estava a serviço da República Federativa do Brasil, iremos considerar neste caso que ele será um brasileiro nato. Então, Ícaro, mesmo nascendo no estrangeiro, como seu pai, que é brasileiro e está a serviço da República Federativa do Brasil, neste caso estamos preenchendo o primeiro critério. Nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileira, que estejam a serviço da República Federativa do Brasil, serão considerados brasileiros natos. Com isso, o gabarito, letra A, de aprovado. Avançando, pessoal, questão agora da banca Sesgran-Rio. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição, entre os quais se inclui a determinação de que é privativo de brasileiro nato o cargo de: letra A, senador federal; letra B, governador de estado; letra C, oficial das Forças Armadas; letra D, ministro de Estado da Justiça; e letra E, ministro do Superior Tribunal de Justiça. 5 segundos, pessoal. Vamos lá, pessoal. A Constituição Federal, em algumas situações bem específicas, acaba diferenciando, dando um tratamento diferenciado para os brasileiros natos, principalmente no que tange aos cargos. Temos cargos privativos aos brasileiros natos. São cargos privativos de brasileiros natos estes daqui: Presidente da República e Vice-Presidente da República, Presidente do Senado Federal, cuidado, não é senador, mas sim o presidente da Casa Legislativa, o presidente do Senado Federal. E temos também o presidente da Câmara dos Deputados. Além disso, ministro do Supremo Tribunal Federal precisa ser nato, bem como o ministro da Defesa. Temos vários ministérios, mas apenas o ministro da Defesa precisa ser um brasileiro nato. Em relação às carreiras diplomáticas, também brasileiro nato, e os oficiais das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. Cuidado, hein? Não estamos falando de Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, não. Marinha, Aeronáutica e Exército. Portanto, estes são os cargos privativos dos brasileiros natos. Temos este macete aqui, ó, mp3.com. Ou seja, o M vamos associar a ministro do STF, que precisa ser um brasileiro nato. Temos o primeiro P de presidente da República e vice-presidente. Temos também este P aqui, ó, de presidente do Senado Federal,
o outro P de presidente da Câmara dos Deputados, o C de carreira diplomática, o O de oficiais das Forças Armadas e o último M de ministro de Estado da Defesa. Da Defesa, pessoal. Então, estes são os cargos privativos de brasileiros natos. Vamos ao item. Letra A fala senador federal. Cuidado, é presidente do Senado Federal, não é o cargo de senador. Letra B, governador de estado. Não falamos sobre isso, pessoal. Então, letra B, incorreta. Letra C, oficial das Forças Armadas. Está aqui, ó. Oficiais das Forças Armadas. Com isso, o gabarito é letra C. Letra D fala em ministro do Estado da Justiça. Não, é apenas o ministro de Estado da Defesa, ok? Então, letra D, errada. E letra E, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não, é ministro do Supremo Tribunal Federal. Gabarito, letra C. Avançando, mais uma questão da CES Gran Rio. Bora lá. A Constituição Federal reconhece a condição de brasileiro naturalizado aos originários de países de língua portuguesa, que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigindo-se, nesse caso, apenas: letra A, residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Letra B, residência há mais de 15 anos ininterruptos e ausência de condenação penal. Letra C, residência permanente no país e reciprocidade de tratamento em favor de brasileiros no país de origem. Letra D, residência na República Federativa do Brasil e opção expressa, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. E letra E, prestação de serviço à República Federativa do Brasil e maioridade legal. 5 segundos, pessoal. Vamos lá, pessoal. Até agora, falamos o seguinte: a nacionalidade pode ser originária, teremos aqui o brasileiro nato, ou pode ser ainda secundária ou derivada, dando origem aos brasileiros naturalizados. Vamos tratar desta figura aqui, ó, tá? Agora falaremos do brasileiro naturalizado. Isso porque a própria questão nos diz, ó, reconhece a condição de brasileiro naturalizado. Pois bem, falamos que na nacionalidade originária, ou seja, os brasileiros natos, podem adquirir esta condição com o nascimento. Em relação à nacionalidade secundária ou à condição de brasileiros naturalizados, ela será adquirida por um ato de vontade. Então, precisaremos de uma manifestação expressa de vontade e teremos um processo de naturalização. Por aqui, ela não acontece com o nascimento, tá? Não acontece com o nascimento, mas sim com um ato de vontade. E neste sentido, temos na Constituição, no artigo 12, inciso 2º, pelo menos 2 hipóteses. Temos aqueles oriundos de países de língua portuguesa, então países que têm como idioma oficial a língua portuguesa, nasceram lá, tá, neste país, e por um ato posterior de vontade, querem adquirir a condição de brasileiros naturalizados. Então eles vão passar por um processo de naturalização. Mas nessa situação, sendo um país de língua portuguesa, 2 requisitos precisam estar preenchidos. São eles: residência por pelo menos 1 ano no país e ter também idoneidade moral. Portanto, os oriundos de países de língua portuguesa e que queiram se naturalizar, queiram adquirir a nacionalidade secundária, precisam comprovar que estão residindo no Brasil há pelo menos 1 ano e também devem demonstrar idoneidade moral. E temos também, pessoal, esta outra condição aqui, ó. Aqueles oriundos de qualquer país que não tenham como idioma a língua portuguesa. Neste caso, os requisitos são mais complexos. Isso porque o camarada ele não tem o domínio
da língua portuguesa. Sendo assim, oriundos de outros países que queiram se naturalizar brasileiros, que queiram adquirir a nacionalidade secundária, podem, mas precisam comprovar a ausência de condenação penal, então, a ausência de condenação penal, e o tempo de residência aumenta substancialmente. Estamos falando agora de 15 anos, mais de 15 anos de residência no país. Então, eles precisam de ausência de condenação penal e mais de 15 anos de residência ininterrupta em território brasileiro. Caso preencham estes requisitos e queiram se naturalizar, isso é possível e será feito através de um processo de naturalização após este camarada expressar o seu desejo de se tornar um brasileiro naturalizado. Vamos para a questão. O item está nos dizendo aqui, países de língua portuguesa. Então, estamos neste primeiro caso. Temos a primeira possibilidade e abaixo a segunda. Estamos nesta daqui, Pessoal, se o camarada é oriundo de um país que tem como idioma a língua portuguesa, basta que ele demonstre residência por 1 ano ininterruptamente no Brasil e também idoneidade moral, tá? Com isso, o gabarito só pode ser a letra A. Residência por 1 ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. Avançando, pessoal, mais uma questão. Juan, menor de idade, nascido no Brasil, é filho de Martina e Victor, ambos chilenos. Em conformidade com a Constituição Federal, considerando apenas as informações fornecidas, Juan, letra A, não é brasileiro nato, ainda que nascido no Brasil, pois ambos os pais são estrangeiros. Letra B, é brasileiro nato, pois nasceu no Brasil, independentemente do fato de seus pais estarem no país a serviço do Chile quando de seu nascimento. Letra C, será brasileiro nato apenas se optar, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Letra D, será brasileiro nato apenas se residir no Brasil até atingir a maioridade. E letra E, é brasileiro nato desde que, quando de seu nascimento, nenhum de seus pais estivesse no Brasil a serviço do Chile. 5 segundos, pessoal. Vamos lá, mais uma vez estamos diante do brasileiro nato. Neste critério aqui, os nascidos em território brasileiro. Se liguem só, o camarada Juan nasceu no Brasil. Como regra geral, ele será considerado brasileiro nato. Existe apenas uma exceção. Se os pais forem estrangeiros, é o caso da questão, que diz que os pais são chilenos. Então, primeiro critério foi preenchido, porém a questão não diz mais nada. Ela não fala que os pais do Juan, que são chilenos, estão a serviço do seu país de origem. Então, este detalhe não foi fornecido pela questão. Parando apenas por aqui, temos que o camarada Juan será considerado um brasileiro nato, desde que os seus pais, que são chilenos, não estejam a serviço do seu país. Vamos ao item. Letra E. Juan é brasileiro nato, desde que, quando do seu nascimento, nenhum de seus pais estivesse no Brasil a serviço do Chile. Exatamente. Para que ele seja considerado brasileiro nato, não poderemos preencher a exceção, ou seja, pais estrangeiros e um deles a serviço do seu país de origem. Com isso, o gabarito é letra E. Juan é sim brasileiro nato, porém, nenhum dos seus pais pode estar a serviço do Chile. Avançando, mais uma questão da FCC. Cravo Carvalho, 50 anos de idade, é brasileiro naturalizado. Brilhante advogado com 6 livros publicados e mais de 15 anos de efetiva atividade profissional, com notável saber jurídico e reputação ilibada. De acordo com a Constituição Federal, Cravo Carvalho poderá ocupar o cargo de: letra A, Ministro de Estado da Defesa; letra B, Oficial das Forças Armadas;
Letra C, ministro do Supremo Tribunal Federal. Letra D, ministro do Superior Tribunal de Justiça. E letra E, presidente do Senado Federal. Pessoal, 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá. O nosso camarada é um brasileiro naturalizado. Existem cargos que são privativos aos brasileiros natos. Apenas os brasileiros natos poderão acessar. São eles: ministro do STF, presidente da República e vice, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Estes cargos apenas os brasileiros natos têm acesso. Vamos lá. Sendo Cravo Carvalho um naturalizado, ele não poderá ocupar nenhum destes cargos aqui. Então ele não pode ocupar o cargo de ministro de Estado da Defesa, oficiais das Forças Armadas, ministro do Supremo Tribunal Federal e nem presidente do Senado. Agora, ministro do Superior Tribunal de Justiça, esse sim, mesmo sendo naturalizado, poderá ocupar. Com isso, gabarito letra D de dado. E para fechar, vejamos o último item também da banca FCC. Igor, belga, deseja se naturalizar brasileiro. Porém, segundo a Constituição Federal Brasileira, ele deverá preencher o requisito de residir no Brasil há mais de: letra A, 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Letra B, 1 ano e com idoneidade moral, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Letra C, 5 anos ininterruptos e sem condenação criminal, com idoneidade moral. Letra D, 10 anos ininterruptos e sem condenação criminal, com idoneidade moral. E letra E, 5 anos ininterruptos, desde que tenha idoneidade moral e capacidade financeira comprovada, independentemente de requerimento. 5 segundinhos, pessoal. Vamos lá, pessoal. Estamos diante da nacionalidade secundária ou ainda do brasileiro naturalizado, ou seja, o nascido no exterior e que não tem como um dos seus genitores um brasileiro. Sendo assim, eles podem adquirir a nacionalidade secundária por um ato posterior de vontade, e esta vontade precisa ser manifestada expressamente. Temos 2 cenários: aqueles oriundos de países de língua portuguesa, que têm o português como idioma oficial, ou ainda os oriundos de outros países que não tenham a língua portuguesa como idioma oficial. A questão está dizendo que Igor é belga. Sendo belga, ele está em um outro país que não tem como idioma oficial a língua portuguesa. Com isso, ele precisará, para conseguir a naturalização, demonstrar 15 anos de residência no país, de residência ininterrupta e ausência de condenação penal, além, é claro, de requerer, de pedir a naturalização. Sendo assim, o gabarito é letra A. Ele precisa residir no Brasil há mais de 15 anos ininterrupto e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Portanto, a resposta é letra A. A letra B está errada porque disse 1 ano, então utilizou este padrão aqui, países de língua portuguesa. A letra C fala em 5 anos, não vimos isso, seria 1 ano ou 15 anos. Letra D, 10 anos não temos. E letra E, 5 anos também não. Gabarito, letra A. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e em breve voltaremos com mais vídeos aqui no canal. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui, meus queridos.